Esse na espantosa pressão da letra e, sobretudo, nas pernas das letras, digamos, na parte inferior das letras, nas entrelinhas e nas barras de T's. As entrelinhas revelam o temperamento dela, que é um temperamento sanguíneo, é uma emotividade moderada, uma extraordinária atividade e uma primariedade no temperamento. E das raras pessoas a que eu nunca ouvi dizer nada que fosse um mero lugar comum ou uma banalidade. Ela é muito alegre, tem coisas muito inesperadas. É imprevisível. Ela própria tem sempre uma distância irónica em relação a tudo, por mais trágico que seja. Se eu disser que existe uma certa perversidade, ela dirá que o que ela tem é uma inocência absoluta. E é, não direi perversa, mas é vulcânica, é subterrânea. Tudo bem aquilo explosivo. É muito capaz de identificar a verdade e a falsidade nas pessoas com um olhar. Quando se ri, não é? Ela ri-se como uma criança. Eu sou uma pessoa alegre e sou uma pessoa, e isso não é por ser escritora, nem tem nada a ver com a escrita, é um temperamento. Um temperamento de pura gratidão para com a vida e com tudo que me rodeia. Eu falo sozinha, eu falo com coisas inanimadas, eu falo com a gata, eu falo com... Eu não consigo imaginar a Agostina criança, não consigo vê-la nem de bibo, nem de laços, nem de... Imagino os olhos, sim, os olhos serão certamente sempre os mesmos, não é? Aqueles olhos que penetram a pessoa profundamente e que vêm do fundo dos tempos para o fundo dos tempos. A casa onde eu nasci foi em Vila Miã. O meu pai comprou essa casa quando veio do Brasil, com aquelas saudades enfim, muito exigentes, não é, quanto ao lugar da infância, mas esteve lá 2 anos. De resto, o meu pai não conservava muito tempo. As coisas tinham uma necessidade sempre e uma curiosidade sempre por outra coisa. Eu sou muito assim também. Porque a casa de família, exatamente, é no lugar de Travanca. E essa casa é essa casa onde estariam as tias, onde estavam os avós, e é aí que eu tenho dessa casa é que tenho recordações, que de resto estão em muitos livros meus, começando pela Sibila. A minha mãe diz que a tia Amélia, que era a Sibila, que falava imenso, não se calava. A Sibila aí era realmente o teatro daquilo que se tornou na fábula da Sibila. E foi na casa chamada Casa do Paço. Era uma casa bastante assustadora. Eu lembro-me de lá ir, eu era miúda, e lembro-me que a casa para já não tinha luz elétrica, portanto era só com candeias, o que já tornava tudo muito mais, enfim, mais dramático, não é? Eram as sombras das tias nos corredores. Sendo o meu avô um homem muito boêmio, um homem que passava pouco tempo em casa e que cresceram vários filhos, não creio que 8 ou 9 filhos na família, havia um degrau muito alto da parte da sala para a cozinha e ele mandou pôr uma espécie de degrau de madeira, mas para as crianças poderem subir e descer com facilidade. E assim como havia uma retrete para adultos e uma retrete para crianças pequenina, coisa que eu não vi nunca em mais parte nenhuma. Vamos a ver porque Lourença gostava do Paço. Primeiro, era um lugar fechado por um pinhal, o que fazia lembrar alguma coisa de misterioso, mas protetor. Ouviam-se os carros de bois carregados de mato, que era o tojo cortado para a cama do gado. Os carros chiavam para dar sinal que vinham em segurança. O pai nascera na Casa do Paço. Ilustrar alguns livros da minha mãe, por exemplo, O Vento, a Areia e Amoras Bravas,
foi voltar aos sítios de infância da minha mãe e meus, que foi ao Paço, à Quinta do Paço, foi à Póvoa. A Póvoa foi um lugar de eleição, um lugar de delícias. Meu pai era um concessionário do Casino da Póvoa. Estive interna no Colégio da Póvoa, onde já tinha estado a minha mãe. Dou mais erros hoje do que na terceira classe da Madre Magalhães, que era feroz para a ortografia e que era sádica, como boa educadora que era. Não me educou nem ninguém. Agora sofro essa boémia infantil, o gosto de faltar à aula, de não ir às festas do colégio, tão sem fulgor, tão suavíssimas. A minha última boneca foi-me dada como prémio do meu exame da gestão primária, no exame da 4ª classe que se chamava. Mas era uma boneca que impunha-me demasiado respeito. Nunca brinquei com ela, a não ser fazendo vestidos ou assim. Mas foi batizada, teve uma cerimónia de batismo com padrinhos e chama-se Fernanda. Sei sempre das bonecas de trapo, porque dava-lhe pancada, não era nada a mãe moderna, não é muito acautelada. Olhe para cá, atirava-as contra a parede. Não sei se representa qualquer coisa que está no mais profundo da natureza, não é? A minha avó tinha fúrias verdadeiramente fantásticas. tinha acessos de fúria. É que era isso mesmo. Tirava com as coisas, partia tudo, partia cadeiras, partia a louça, às vezes por uma coisa sem importância nenhuma. Eu lembro-me de uma vez ter tanto medo. Minha avó tinha mandado o criado deitar umas cartas ao correio e tinha que ser em determinado marco do correio. E ele, que era um homem muito engraçado, saía de casa e corria as tascas todas que encontrava pelo caminho e chegava completamente bêbado a casa. E a minha avó nesse dia tinha mandado a ele levar uma carta ao correio. E ele chegou a cair, como chegava sempre de bêbado, e lembro da minha avó ir ter com ele, perguntar-lhe se ele tinha deitado a carta. E ele disse-lhe que deitou a carta noutro marco de correio e não naquele que a minha avó tinha determinado que se devia deitar. Eu lembro-me que a minha avó se transformou num monstro. Teve um ataque de fúria tal que o queria deitar à fogueira. Tivemos nós, eu agarrada à minha avó, em lágrimas, a tentar salvar a vida do homem. Bem, a minha mãe não é assim de modo nenhum. Sou uma pessoa profundamente paciente e o meu pai era profundamente paciente, sendo um homem perigoso, sendo um homem do jogo, sendo um homem da noite e tudo, mas era profundamente paciente. Era onde nunca ouvi levantar a voz em casa. Mas eu tive tudo isso que as jovens de hoje muito vulgarmente têm, não é? Anorexia, tudo isso tive. E talvez mais, de uma maneira mais agravada que em qualquer outra rapariga que eu conhecesse, não é? Comecei a ter o desejo de corresponder a um padrão, não é? O que acontece hoje, no fim de contas. E houve uma altura em que bebi vinagre, mas que é eficaz, mas de certa maneira não foi uma coisa continuada porque não era agradável. A minha mãe sempre teve recordações pouco agradáveis do Douro, eu acho, porque a minha avó foi para lá viver, a minha mãe teria para aí 12, 13 anos, portanto era uma má idade para uma criança ir viver para uma terra atrasada, como era a Régua, e foi lá metida numa altura da vida em que ela queria realmente era conhecer outras pessoas, ter outro tipo de convívio que lá não lhe era permitido.
ainda estive 4 anos seguidos no Douro, que também foram importantes na medida em que continuei a ler e comecei a escrever. Deixava com muita facilidade de ir a uma festa de jovens para ficar a ler, não é? Passava dias e dias a ler e, enfim, foi a grande época da leitura, foi essa. E como não reparavam em mim, eu podia ler o que quisesse e sempre fiz, não é? Os livros mais proibidos, os livros que mais tarde, já depois de casar, achavam extraordinário que eu lesse, eu já os tinha lido há muito tempo. Quando as finanças estavam mais tremidas, a família ia para a província. Quando estavam mais florescentes, vinha-se para a cidade. De resto, eu tive sempre pelo Porto uma certa fascinação. Como é que eu vejo essa atitude da minha mãe? Eu vejo isso como, enfim, uma coisa muito fora dos cânones, não é? Vejo isso como qualquer coisa de fora de tudo. E é uma história tão extraordinária que só mesmo a história da Agostina. Ela tinha uma coragem para fazer isso que eu sei lá. Eu não era capaz, por exemplo. Eu não era capaz de fazer isso. Ela era aventurosa. Acho que isso que foi uma total rebeldia. Eu acho muito curiosa essa história da Agostina ter posto um anúncio no jornal para casar. Porque acho que é de uma independência, de uma irreverência. E eu sei que a Agostina não vai gostar desta palavra, mas vai perceber-me de um feminismo absolutamente. Ainda hoje é um fenómeno, e então naquela altura e naquele meio, muito mais fenómeno ainda é. Ainda hoje nenhum de nós, não sei se conhece, mas é pouco natural que conheça uma pessoa que casou por anúncio. O pai tinha dinheiro, a família, enfim, era uma família conhecida no Porto, e como temia que se aproximassem dela por causa da família, pensou que queria escolher ela livremente e não ficar tão restrita ao seu meio social no Porto, e portanto ir à procura do homem com as características que ela sonhava. E essa atitude de voluntarismo, de independência, estamos pensando nós que estávamos nos anos 40 do século passado, uma menina do Porto deve ter sido realmente um escândalo. Levando isso a uma certa radicalidade. É uma conservadora que procura escapar àquele mito fundador da relação amorosa que é tu és a única pessoa da minha vida, a mulher da minha vida, o homem da minha vida. E ela acha que isto é um mito e que se pode encontrar com o mesmo acaso com que se encontra a mulher da nossa vida ou o homem da nossa vida, se pode encontrar através da lista telefónica ou através de um anúncio no jornal. E foi uma atitude, como se viu, bastante sensata, porque continua casada até hoje com Alberto Luís. Eu fui vestida de preto. Fui vestida de preto com um colar de pérolas que a minha mãe me deu, era dela, mas não havia de acordo, nem da parte do meu marido, porque ela era estudante, nem da parte dos meus pais, também porque não auguravam grande coisa de um casamento tão novos e sem futuro, não é? E de maneira que eu casei às 5 horas na igreja de Sofeita, que não era aquela que estava, era uma que estava por concluir. E estava como testemunha do meu irmão e uma prima minha. E o padre, muito pasmado, eu acho que ele já está lá no outro mundo, mas continua pasmado com aquele casamento. Nem um táxi à porta, dizia ele, nem um táxi à porta. Depois dali fomos tomar um chá para uma confeitaria de Bolhão, que era uma boa confeitaria, estava deserta. E a certa altura passou um rato de um lado para o outro. Também com curioso, com certeza, o que se passava. A mãe, eu acho que fez a escolha certa, acho que sim. Acho que sim, porque o pai tem sabido muito bem acompanhá-la e tem sabido muito bem ajudá-la no trabalho, porque realmente eu acho que a mãe
deve muito ao meu pai, que é uma pessoa que lhe procura os livros. A mãe não é muito pessoa para ir a uma livraria e ver e escolher o que é que lhe pode interessar ler e o que é oportuno. O pai faz-lhe muitas pesquisas para os trabalhos que ela faz, de maneira que eu acho que tem sido realmente uma ajuda preciosíssima, o meu pai. Fui para Coimbra, ainda pequenina, porque o meu pai estava a estudar. Escrevia também para os Jogos Florais, não é? Que quando o prémio era em dinheiro eu ficava felicíssima porque fazia o meu vestido de primavera e comecei a escrever a sério nessa altura para publicar e publiquei O Mundo Fechado. Há um episódio fabuloso passado com ela, que é o famoso episódio passado com o Teixeira de Pascoais. A carta que escrevi ao Teixeira de Pascoais fez parte de 3 cartas ou 4 cartas que escrevi a todos os escritores que eram considerados, enfim, as figuras mais centrais da literatura portuguesa, que era o Aquilino, o Miguel Torga, o Ferreira de Castro e os Pascoais. Eram as 4 figuras. A opinião de Pascoais para ela era importantíssima. Só que o livro chegou à casa de Pascoais quando Pascoais já estava muito doente e, portanto, pouco antes de morrer. E, portanto, já não lia. Pascoais morreu, ela perguntou à família se alguma vez ele tinha falado do livro ou se tinha dito alguma coisa, e a família respondeu que obviamente não, porque quando o livro tinha chegado ele já não estava em estado de ler, se fosse o que fosse. E, portanto, que ele nem nunca tinha chegado a ver o livro e muito menos a lê-lo. E um dia estava com o meu marido aqui no Porto a falar com um amigo ao fim da tarde, que era poeta, e ele dizia que tudo tinha resposta neste mundo e que tudo tinha a sua... Se não era neste mundo, havia sempre uma resposta para uma pergunta, uma interrogação, para uma inquietação, enfim. E eu disse não, porque me aconteceu isto com o Teixeira de Pascoais e ele já morreu e, portanto, agora não há hipótese de eu ter uma resposta dele. Ela ficou com muita pena e, passados uns tempos, telefona-lhe a família intrigadíssima, dizendo que entre os papéis do Pascoais tinham encontrado uma carta do Pascoais para a Agostina com imensos comentários ao livro. E daí a instantes o telefone toca e era a sobrinha do Pascoais. Não se sabe como, nem quando, nem em que circunstâncias o Pascoais terá lido o livro e estará escrito a carta. E a carta andou 2 anos, andou por Lisboa, andou por vários sítios, voltou às nossas mãos e eu tenho aqui para lhe entregar. E esse, de facto, foi um momento, enfim, muito comovente para mim. Isto são histórias, quem lê os livros da Agostina encontra-se a par e passo com imensos personagens e imensos episódios. Amarante, 2 de janeiro de 1950. Minha muito ilustre camarada, peço-lhe perdão de joelhos de não ter agradecido já a gentilíssima oferta do Mundo Fechado. Li-o 2 vezes, que eu desconfio sempre da minha primeira leitura, que é raro coincidir com a segunda, ou me causa uma impressão melhor ou pior. Com a sua admirável novela, na segunda leitura, foi melhor a impressão recebida. Feriu-me, sobretudo, no desenho nítido das paisagens, a figura esboçada do personagem principal. Nisto reside o maior merecimento da obra. Trata-se de uma escritora de raça, dotada de excepcionais qualidades visionárias ou dotada do instinto do real. Sem este instinto, há só literatura e mais nada. Se os românticos escreveram a realidade, caindo na falsidade, os chamados naturalistas cometeram o pecado contrário e tornaram-se inferiores à natureza. A autora do Mundo Fechado não praticou esses erros e, por isso, a felicito com o maior entusiasmo. Teixeira de Pascoais. Todos me responderam, menos o Torga, de maneira que escrevi uma carta e eu dizia-lhe, quando passo para a sua casa, apetece-me partir os vidros das janelas. Era uma casinha baixa junto à estrada, era tentadora. E depois, pronto, a coisa passou-se. Mais tarde ele disse ao Eugênio de Andrade, referindo-se a mim, disse assim, eu tenho lá uma carta dessa mulher terrível.
Mas a coisa não passou disso. Ele mais tarde até manifestou uma grande ternura por mim e não, enfim, eu depois fiz uma carreira e ele teve que a reconhecer. Comecei sempre, como dizem os franceses dizem, deve-se começar a vida da sociedade por um duelo, com um duelo. No tempo dos duelos era assim, porque atingia-se logo uma celebridade rápida. E eu comecei com um duelo tremendo, com um crítico enfim, um crítico muito bom, de resto, que estava aqui no Porto e que era realmente um crítico de um jornal que era importante na época, e eu tive essa experiência que foi muito penosa, porque escrevi um livro, O Mundo Fechado, que foi aceito, e esse crítico ficou entusiasmado, tinha um gosto seguro na narrativa, e enfim, ele ficou verdadeiramente entusiasmado, muito experiente, mas o segundo livro que eu escrevi, ainda em Coimbra, que é Os Super-Homens, foi uma decepção para ele. Claro, era também meu filho, o segundo livro que eu tive, fiquei indignadíssima e desculpou. Depois daí veio uma série de trocas de opiniões dele através do jornal, que eu considerava uma deslealdade, porque ele tinha um jornal à disposição e eu não tinha, não é? E de maneira que eu culpava o diretor de jornal daqueles textos que não eram assinados. O diretor de jornal era uma pessoa muito importante nessa época e proibiu terminantemente que se falasse de gente viva no jornal. Só se falaria de mortes, porque os vivos estavam-lhe que fazer e não estava para isso. Depois, eu escrevi um opúsculo como eu não tinha um jornal para responder, escrevi um opúsculo muito violento, mas muito engraçado, em que eu afirmava a minha celebridade, que eu ia ser e assim, enfim, dizia tudo o que eu esperava de mim mesma. Mais tarde, muito mais tarde, já eu era mais conhecida, já tinha escrito uma série de livros, numa entrevista eu dizia que ele tinha razão, porque o meu segundo livro era um livro que não se poderia considerar um bom livro, depois do Mundo Fechado. Quando me pediram para eu ser diretora de Janeiro, a motivação, posso dizer que foi mesquinha. Não foi para contentar e, de certa maneira, ficar agradecida em relação a esse convite e contentar a pessoa que o fez, ter um lugar remunerado, de resto mal remunerado. Eu gosto dos lugares mal remunerados, porque quando os deixo não tenho saudades, tenho menos pena de os perder. Mas a verdade é que era o mesmo jornal que me proibiu que o meu nome fosse pronunciado nele. De maneira que imagina que o prazer que eu tive de ser diretora desse jornal, onde eu tinha sido banida. Depois fomos viver para Esposende, então isso foi um tempo ótimo. Eu fui lá realmente muito feliz. Lembro-me que nessa altura se passou um episódio que agora, quando ela recebeu o prémio Camões, tanto eu como o Alberto Vaz da Silva falámos, e que ainda é hoje uma questão polémica entre nós. Nenhum de nós aceita a versão que cada um tem. Bem, a carta foi-me endereçada a mim, eu recebia um belo dia na minha caixa do correio, mas estava dirigida ao João Bernardo da Costa. Portanto, ela escreveu uma carta ao Alberto Vaz da Silva, ou seja, no envelope havia o nome do Alberto Vaz da Silva, e para a casa dele, e quando ele abre a carta começava: meu caro Bernardo da Costa. Que isto, enfim, produziu o efeito de uma bomba entre o João Bernardo e mim. Aliás, ela sabia que nós éramos muito jovens na altura, não chegámos a ter 30 anos, a admirávamos loucamente. Quando a carta chegou, nos ficamos entusiasmadíssimos de ter uma carta da Agostina. Eu disse: a carta é para mim, obviamente. Meu caro Bernardo da Costa, chefe de redação de Tempo e o Modo, portanto, é nitidamente uma carta para mim. E eu disse: não, a carta é para mim, porque o envelope tem o meu nome e, portanto, a carta vinha-me dirigida
Isto é, obviamente, ela a brincar connosco. Esposende, 20 de março de 1965. Meu caro Bernardo da Costa, encontrei hoje um subscrito com o seu nome e endereço. Sua amiga Maria Agostina Bessa Luís. PS, afinal o subscrito era para o Alberto Vaz da Silva. Quase que um dia lhe desfiz uma carteira dele para recuperar a carta. Porque tinha a carta na carteira e eu roubei-lhe a carteira e lhe rasgando a carteira. Que o João Benar, a certa altura, chegou a falar em pedir um parecer jurídico de quem é a carta. E até hoje ainda não resolvemos, deixamos essa questão aos nossos herdeiros. Eu estava sempre a escrever e nessa altura começaram-me a chamar a ermita de Esposende. Eu achei um horror, comecei, e não foi só isso. Uma vez eu estava a tomar chá e um amigo meu passou e disse: "Ai, a Cristina, que morena que está." Eu disse: "Pronto, agora não é tarde nem cedo, eu vou sair." Eu não queria ser morena, de maneira que vim-me embora de Esposende imediatamente. Foi outra razão. Primeiro, o trânsito que estava a agravar e depois eu não queria estar morena. Viemos para o Porto e a vida nessa altura modificou-se de repente. Foi numa altura em que eu estava decidida a ir para a França, com o apoio da Vieira da Silva. Quer dizer, eu hoje seria uma grande escritora em francesa, isso sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida. Eu não acho que Portugal seja uma coisa para comentar. Ou se gosta ou não se gosta. Eu gosto de Portugal. Eu gosto. Eu nunca vi nenhum país em que me apetecesse tanto viver e que, talvez porque o vivi profundamente desde criança. Mas eu hoje vendo tanto em França, e tenho edições em França, como tenho em Portugal. É preciso notar isso. Devo dizer que uma das coisas que chamou mais a atenção do público francês foi o filme do Manuel de Oliveira, do Valabrão. A partir do Valabrão, as pessoas começaram a ligar o nome ao filme do Manuel de Oliveira e começaram a habituar-se. De maneira que devo isso ao Manuel de Oliveira, não é? Que já tinha um prestígio muito grande em França, não é? Eu muitas vezes dou-lhe sugestão para fazer um romance, como por exemplo o Valabrão, e se ela achar bem, faz. Ela geralmente entusiasma-se com isso, e eu vou fazer, então faça o romance, à sua vontade. Como quiser, porque o que eu adoro é a sua inspiração. E o que é mais... De maneira que eu depois cá o passo para filme. E nessa passagem é que as coisas se crispam um bocado, não é? Porque, é claro, o filme não pode ser o livro. Muitas vezes há questões dizem, mas isso não é o meu livro. É muito difícil sempre para o escritor aceitar uma transposição para outra arte do seu próprio mundo. Há muitas coisas que eu nunca escrevi, e o Manuel de Oliveira a dizer, pois, evidentemente, se eu fosse fazer o seu livro, não precisava de fazer um filme, bastava copiá-lo. E, portanto, estão sempre a meter piadas um ao outro. Imagino que uma pessoa que vai ver aquele filme, um estrangeiro que vai ver aquele filme e ouça aqueles diálogos, queira saber quem é que escreveu aquilo, e, portanto, nesse sentido foi muito importante. Mas depois há uma relação, digamos, problemática. Ela própria diz que não gosta particularmente dos filmes, o que é muito, muito curioso e muito típico dela. Mas essa relação está na base de alguns dos filmes mais importantes destes últimos 30 anos. Filmes como, nomeadamente, a Francisca, o Valabrão, o Convento, o Party, ou agora estes dois filmes extraídos do Princípio da Incerteza. Went back down into the cabin to give thanks for the miracle. But these caves, they live like animals. Foi um filme que ele conduziu de uma maneira que me desagradou muito. E depois cada um lhe pôs um nome diferente. O meu nome inicial era As Terras do Risco, não é? E ele, que nome é que deu? Pôs o Convento, não é? Mas ela mudou o título, mesmo assim mudou o título à obra, não é? E eu mudei também. O Manuel de Oliveira não lhe quis chamar Pedra de Toque para não provocar demasiado a Agostina e, portanto, mudou o título para o Convento. E a Agostina, sabendo que o Manuel de Oliveira ia fazer um filme que se chamava Pedra de Toque, mudou o título para Terras do Risco.
e, portanto, acabou por se perder, aliás, este magnífico título Pedra de Toque, que não ficou nem no livro, nem no filme. Nem nunca vi o filme, assim de tal maneira que ele me deu uma interpretação tão tola, que é a palavra do meu livro. Ela gosta é do livro, que é dela, não do filme, que é meu. E mais tarde, ele depois pediu-me, assim, como uma espécie de reconciliação, que eu fizesse um texto e que fizesse praticamente, que indicasse as cenas que queria que fossem representadas. Então foi quando eu fiz o Party dos Açores. E ele fez o filme, que foi um filme interessante. Os episódios relativamente ao filme que o Manuel Oliveira vai agora fazer, que é uma adaptação da Alma dos Ricos, realmente isto teve contornos cómicos. De maneira que tem discussões terríveis entre cartas e inclusivamente uma conversa a que eu assisti, que é verdadeiramente fantástica. Em casa de Manuel de Oliveira, a minha mãe e um padre, que é o Padre João, que a minha mãe exigiu que estivesse presente para realmente constatar ali que a Nossa Senhora era uma senhora rica. Pronto, isso era um princípio que o Manuel de Oliveira não podia de maneira nenhuma alterar. A Agostina Bessa Luís declarou num colóquio entre os meus filmes e entre os filmes de Manuel Oliveira e os meus livros existe uma grande diferença. É que Manuel Oliveira filma filmes de amor e o amor não entra nos meus romances. Mas eu penso que é extraordinariamente fecundo o encontro de dois criadores que são dos nossos maiores criadores. De maneira que eu acho que estão sempre bem um para o outro. Mas eu sempre gostei muito de cinema. O meu pai teve União Cinema, no Porto, trazia-me às quintas-feiras para o cinema. Era um espaço enorme, com salas de exposições, com um grande café, enfim. E ele deixava-me à vontade. E eu então via os filmes todos, aqueles próprios e impróprios, tudo quanto... Aconteceu até uma história curiosa comigo, portanto, já que isto tem um tom pessoal, porque já eu estava aqui na Cinemateca, convidei-a uma vez para vir comentar um filme que ela escolhesse livremente. Foi num programa, na altura do Centenário de Cinema, uma espécie de homenagem a umas célebres terças-feiras clássicas que tinham existido em Lisboa nos anos 40, e tratava-se de reeditar esse modelo, portanto, uma pessoa que escolhia um filme e o introduzia. Eu convidei a Agostina e disse-lhe, escolha o filme que quiser. E ela escolheu um filme inglês do princípio dos anos 30, que é uma adaptação da peça do Shakespeare, As You Like It. Com uma grande atriz alemã, chamada Elisabeth Werner. E o filme nunca tinha estreado em Portugal, nem nos anos 30, o filme nunca tinha vindo a Portugal. E era um filme bastante difícil de encontrar. Eu andei muito tempo à procura do filme, porque não era um filme óbvio nem fácil de encontrar. Finalmente lá consegui encontrar o filme e depois intrigou-me a ideia de como é que ela escolheu este filme, onde é que ela o terá visto. Não é um filme que passe nem na televisão, nem é um filme muito pouco visto. Enfim, admiti que ela pudesse ter visto no meio do estrangeiro, em qualquer altura, mas perguntei-lhe quando ela cá chegou como é que escolheu este filme, quando é que viu este filme, porque é que o escolheu. E ela respondeu-me, nunca vi. E é exatamente porque nunca vi que eu queria ver. Tinha imensa vontade de ver este filme. E por isso escolhi um filme que nunca tinha visto, porque queria ver. Não há escolha melhor, é exatamente a melhor maneira de escolher um filme, é porque eu queria ver. Os livros da Agostina, eu penso que tratam, sobretudo, são sempre sobre as relações humanas, os equívocos das relações humanas, as relações homem-mulher, mas não só, as relações de amizade, as relações de poder. Têm sempre a ver com relações de poder aos mais diversos níveis. As relações de poder são muito fortes na Agostina e, por outro lado, a dimensão sexual. O sexual existe por vezes até com exuberância. A Agostina disse que eu exagerava quando via nela
essa espécie de dimensão sexual que ela não pretendia pôr, mas eu continuo a pensar. E lendo agora o seu mais recente livro, Antes do Degelo, confirmo isso, que essa dimensão sexual existe, forte. Só que não é integrada nem no amor, nem na paixão, nem na família. Não há uma matéria, é uma infindável divagação que encontra paralelo longínquo no que Dostoiévski fez na Rússia, ou numa obra como a do Musil, ou noutros grandes vultos, e é uma enorme divagação sobre a condição humana ou a comédia humana nesta particular espécie portuguesa que ela herdou e conheceu. Há uma história que ela conta, que é uma história fantástica, de estar num congresso de escritores, penso que em França, e de uma outra escritora que não conhecia a obra dela, lhe ter perguntado: diga-me, a sua obra é assim mais ou menos como o quê, para eu situar? E a Agostina respondeu: é assim mais ou menos como o Dostoiévski. Portanto, há esse lado de insolência, de arrogância, que é uma arrogância lúdica. É muito uma análise da sociedade contemporânea, mas também daquilo que no homem e na mulher não muda ao longo do tempo. E isso é a força dela, é o gênio dela, é a determinação dela de ir até ao fim das pessoas, das situações, dos caráteres. E por isso ela disse um dia, ou disse vários dias, no fundo é uma constante dela, que a sua grande admiração por dois homens muito diferentes, mas que também foram ao fundo da alma humana, que foram o Dostoiévski e o Freud. As pessoas pensam muito que só se trata nos romances da Agostina das grandes famílias do Douro e de um Douro, de certa maneira, imobilizado no tempo. Mas se forem ler os romances mais recentes, nós vemos a vida urbana, quer do Porto, quer de Lisboa, mais do Porto necessariamente. Nós vemos os impasses e os problemas da juventude contemporânea e analisados com muita perspicácia. Nós sentimos-las sempre como personagens que pertencem a outro tempo, mesmo quando andam em carros de corrida e vestem jeans. Ela procura, quase que de uma forma clínica, quase que com um bisturi, e realmente a escrita dela é muito precisa, e eu acho que tem-se tornado cada vez mais precisa, como cada vez mais divertida também. O sentido do humor é uma coisa que lhe atravessa a escrita cada vez mais. Nos últimos romances é muito visível. Para ver o que é que há de intemporal e de temporal. E faz uma análise da sociedade contemporânea absolutamente magistral. Ela tem uma visão, digamos, implacável sobre as nossas paixões, as nossas motivações, e é de uma extrema crueldade. Isso é preciso que se diga e é preciso que se aceite para entrar naquele universo. É muito fácil ler os livros da minha mãe, porque quando eu ouço dizer que há alguém, então sobretudo em relação à Sibila, que é um livro dificílimo, eu fico bastante admirada, porque não percebo como é que é difícil, porque é tudo tão, para mim, tão fácil de entender. Mas com certeza é fácil porque eu sempre lidei com esta forma de falar, porque a mãe, como escreve, fala. A Agostina utiliza material humano que lhe está à volta e que ela utiliza inclusivamente com uma vontade que pode ser até perturbante. Como analisa as pessoas nos livros, como as desfaz e as constrói,
é como ela fala normalmente, em casa, e como sempre falou, desde pequena, que eu me lembro da minha mãe a reduzir as pessoas a bocadinhos, quer dizer, a cortá-las todas em pedaços, quer dizer, como se a alma delas fosse possível de transformar num puzzle. No que lhe interessa não é a construção e não é a perfeição da estrutura, formal no sentido da estrutura. O que lhe interessa é escrever, e o romance é um género que lhe permite escrever sobre tudo. Sem linearidade, sem coerência, sem isso. Há pessoas que não apreciam isso, há pessoas que apreciam, digamos, o romance bem feito, bem construído. Não é o caso de alguns dos romances dela, que são, aliás, tem sido apontado, de vez em quando têm falhas, digamos, de coerência, de lógica. Um pouco como um filme que tivesse os planos que não jogassem uns com os outros, etc. Mas nós não fazemos isso na vida. Fazemos constantemente. Querem justamente atribuir à escrita aquilo que não atribuem à própria vida. Porque as pessoas esquecem-se dos nomes, dos seus contemporâneos, quantos filhos tinha o vizinho, que destino é que tomaram, mais tarde assim, não, afinal não era assim, disse-me fulano que não era assim, enfim, emendas das suas lacunas, não é? Isso existe constantemente. Só quer dizer que os livros estão mais reais do que essa realidade engarrafada que nos é transmitida. Eu lembro-me dessa fase da passagem à máquina, quando a mãe dizia acabei de escrever, e começava então a fase do pai escrever à máquina, passar à máquina, era terrível. Terrível porque o pai demorava, claro, ainda um tempo, então era todos os dias sempre a mesma coisa. Eu ouvia o meu pai a martelar na máquina e de vez em quando levantar-se e vir perguntar à mãe, mas isto, assim. E depois a mãe irritava-se porque a mãe já não queria mais, desde o momento que acabava de escrever o livro, não queria mais saber do livro, não queria mais que lhe falassem nele, nem nos personagens, já nem sabia quem era quem. Um pouco antes de morrer, o abade visitou-a para a confessar. Como fazia todas as semanas, pois não queria ele que a morte lhe apanhasse desprevenida. Aquela alma retida apenas por um elo muito débil. Oh, que espetáculo! Seria a confidência daquela decrepitude. No qual se buscam ainda sentimentos terrenos que perseguir e que penitenciar. Não espiara já as suas revoltas. As impaciências de uma vida inteira, pois que as esquecera. Que haveria agora naquele coração que um hausto mais forte poderia suspender? Que expurgar, que velar, com tão responsáveis gelos. A carne extinguira-se nela, o espírito vacilava. Como que regressando ao nascimento. O romance da Sibila saiu vencedor de um concurso que foi instituído por esta editora, que chamou-se o Prémio Delfim Guimarães, em 1953. O que é interessante na Sibila, e até pela própria personagem e até pelo próprio nome do romance, é que marcou logo uma determinada imagem da Agostina, de uma espécie de sacerdotisa. A Agostina tinha inventado um território novo, novas personagens, uma nova visão do mundo, uma capacidade diferente de contar e uma escrita extraordinária, com páginas absolutamente sublimes. E nesse aspecto a importância da Sibila é o livro matriz de toda uma transformação da literatura portuguesa de ficção. O abade inclinava-se sobre aquele rosto doce, hermético e cheio de uma indecisão infantil, e dizia: quais são os seus pecados? Ele próprio os enumerando, adivinhando, auxiliando, a murmurar uma lenta ladainha que preenchesse o vácuo daquele inquérito. E, nessa ocasião em que pela última vez a vira com vida, recomendara-lhe: reze 3 Ave-Marias como penitência. Rezes o Senhor Abade, que tem mais vagar do que eu. Respondeu Maria. Era aos 94 anos um oscilar ainda do seu humor impávido e irreverente. O total da obra de Agostina Bessa Luís estão publicados
segundo creio, 62 títulos. A minha mãe ter crises de inspiração, não, eu acho que isso é um trabalho constante, que não é assim de flash. Sem angústias perante a página branca, sem o medo de não ter que dizer. O Oscar Lopes gostava muito de salientar que eu que escrevia como um operário vai fazer o seu trabalho todos os dias, mas só que eu não tenho horário e o coitado não tem de marcar o ponto. Todos os anos, quase, invariavelmente, há um livro para compor, há um romance, há uma biografia, há um ensaio. De resto, eu acompanho muito toda a escrita do livro, porque a mãe, desde sempre, à medida que vai escrevendo, vai contando. E antes de escrever já conta o enredo que vai tratar. Portanto, estou sempre já muito dentro de toda a obra. E há uma determinação, que há uma ordem interior, e que eu não posso já explicar qual é. Que escrevo bem, escrevo, e que escrevo cada vez melhor, e eu sei melhor que qualquer pessoa. Que escrevo cada vez melhor, cada vez com mais segurança, com mais maestria, que é isso que dá a experiência, não é? A experiência dá-nos esse hábito de fazer as coisas com facilidade e eliminando coisas que eram erros. Um Cão que Sonha, por exemplo, é provavelmente dos livros que eu gosto mais da Agostina, porque é um daqueles livros onde essa dimensão do inconsciente está mais presente. Mas o último livro dela, por exemplo, Antes do Gelo, é um romance excepcional. O livro dela, que tem talvez a passagem que me põe em pele de galinha, é Os Incuráveis. Porque é uma obra em que eu ouço muito pouco falar e eu considero-a uma obra fantástica. Para mim é o livro de preferência. Os Ternos Guerreiros é um livro perturbante, é um livro terrível, é um livro sobre o amor, é um livro sobre a condição humana e sobre a nossa inadaptação a ela, e é um livro que me marcou profundamente até hoje. É a Fanny Owen, que deu origem, aliás, ao filme do Manuel de Oliveira, a Francisca, porque, precisamente, há um dos livros, mas talvez o livro mais explicitamente camiliano. O que eu prefiro, não é um dos que eu prefiro, posso dizer até o único que é preferido, como numa família com muitos filhos, há um que é preferido. E não é preciso explicação para isso, não é? Que é Um Inverno Frio. Foi o vestido que eu vesti num casamento em que eu era a menina das alianças. A Agostina é uma mulher de muito bom gosto e muito coquete. Ela própria costuma dizer isso. Este é um vestido, é uma criação minha. Nenhum destes são de grandes costureiros, não é? Este é um vestido que eu vesti na corte belga. Ela sabe exatamente, quando chega a um determinado país, o que é a especialidade do país. Lembro-me que em Minas Gerais a Agostina tinha uma verdadeira obsessão pelas pedras preciosas e nessa altura queria por força encontrar um parente, uma espécie de turmalina rubra raríssima que se chama rubilite. Gosta muito de boas marcas, veste de grandes marcas e tem muito o sentido da combinação das cores e muito o sentido da elegância portanto é uma mulher muito feminina. Tudo isso é o trabalho recortado em tecido por uma bordadeira, porque o Porto foi uma cidade de grandes bordadeiras. Isto é uma memória de uma das grandes bordadeiras do Porto. Tem um gosto muito requintado e eu penso que difícil de satisfazer. E tem um outro detalhe, é que ela não gosta de receber prendas. Gosta dela. Em primeiro lugar, gosta dela. Em segundo lugar, gosta dela. Em terceiro lugar, gosta dela. E gosta dela bem vestida. Nós contactamos com essa personagem social que é extremamente divertida, que é extremamente simpática. O humor das pessoas, sim, deixa-me feliz. De pessoas que nem me leem, que nem teriam
conhecimentos suficientes para ter agrado na minha leitura, ou que não leem nada, não é? Mas essas pessoas gostam muito de mim e elas próprias não sabem porquê. E como ela um dia dizia, tinha encontrado uma pessoa na rua que lhe disse: ai, Agostina, gosto imenso, imenso de si. Tenho por si a maior admiração. Eu gosto tanto de si que um dia deste até sou capaz de ler um dos seus livros. É curioso porque há essa dupla faceta de alguém que é muito cruel no que escreve e no retrato que dá das pessoas e da natureza humana, e de uma pessoa que é afável no trato pessoal. É uma pessoa, portanto, com um humor cáustico, acerado, um sentido de humor muito forte e capaz das imagens mais sarcásticas e mais violentas. Quando eu escrevo é uma atitude quase científica, não é? Eu preciso de conhecer, preciso de saber, eu preciso de explicar, não é? Qualquer cientista sabe isso. Ninguém vai dizer a um cientista que é cruel por fazer a dissecação de uma rã, por exemplo, e é cruel. Eu acho a Agostina talvez a escritora portuguesa mais importante do século XX. É uma escritora excepcional, mas é uma escritora incontrolável. O António José Saraiva, por exemplo, falava, dizia que a Agostina era o segundo caso do século português, depois do Pessoa. Nunca conheci ninguém do género da Agostina ou que eu pudesse aproximar da Agostina. A força prodigiosa e verdadeiramente tónica, plutónica, que há no fundo dela. E isso vai certamente para além do poder de muitos homens. Que ela realmente está sempre a olhar para o mundo como se olha para um filme divertido, ou cáustico, ou trágico, mas interessante. Como se fosse, que ela própria dizia, a menina do milagre, a quem nada acontece, a quem nenhum lobos virão incomodar, que dá à Agostina essa espécie de humanidade de quem ao mesmo tempo está fora deste mundo. Segundo o meu ponto de vista, o homem necessita da crueldade, porque necessita da culpa. Ele necessita de culpar-se para da culpa ser um criador. Porque é que o homem é violento, porque é que o homem gosta da guerra, porque é que o homem se manifesta através dos séculos e dos milénios de uma maneira tão agressiva. Eu tenho a resposta para isso, mas como não é uma resposta que tenha consolação, eu prefiro guardá-la para mim. A literatura, mesmo literatura, está em vias de extinção. Ela vai ter uma necessidade de se ligar à ciência para poder continuar e para poder, enfim, ter o seu campo aberto de reflexão e de arte até, inclusivamente. E digamos que já tivemos 5.000 anos de literatura, eu acho que é tempo de mudar os caminhos. Não é? Aquela criança que saiu e que me sente bem no mundo. Sente bem no mundo, não me sinto ameaçada por nada, absolutamente por nada.